Olá pessoal, eu sou a professora Silvia e hoje nós vamos desmistificar o que é, afinal, colocação pronominal. E eu trouxe estes nomes aqui meio confusos, mas vocês vão entender. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante vocês entenderem é que o que é uma colocação pronominal, né? A colocação do pronome. Ela define o lugar dos pronomes oblíquos, não de todos eles, só dos oblíquos, tá? Em relação, oblíquos átomos, né? Em relação ao verbo. Como eu vou encaixar esse pronome oblíquo átomo em relação ao verbo? A gente vai ver isso agora, mas antes... é importante que vocês entendam, que eu sei que dá uma confundida, pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal do caso reto. Peraí, professora, vou explicar agora, tá? O que são pronomes oblíquos? Eu trouxe essa tabela para vocês das pessoas do discurso, tá vendo? Olha, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, basicamente. Então, eu tenho o caso reto das pessoas, do pronome pessoal do caso reto, tá? Ele é pessoal, ele fala de alguém, é isso que é importante vocês entenderem. E o pronome pessoal também, mas do caso oblíquo. Qual é essa diferença? O que isso quer dizer, pessoal? Que quando é o pronome pessoal do caso reto, você identifica de imediato qual é a pessoa do discurso. Tá claro ali, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Você identifica de modo claro, você não precisa nem pensar para entender isso. Agora, quando é o pronome pessoal, também é pessoal. Também fala de alguém do discurso, ali, uma pessoa do discurso. Só que ele fala de modo um pouco mais subjetivo, eu diria. Então, a gente chama de pronome pessoal do caso oblíquo. E é com eles que a gente vai trabalhar. Como a gente encaixa o pronome pessoal do caso oblíquo dentro das orações, tá, pessoal? A gente vai entender agora, tá bom? E é disso que se trata a colocação pronominal, ou seja, a próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá. Primeiro, é importante, antes da gente entrar na explicação básica do que é cada uma delas, né? A próclise, a mesóclise e a ênclise, é importante que vocês entendam que eles são usados, esses pronomes pessoais do caso oblíquo, como objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva ou adjunto adverbial. Mas para ficar mais claro, não ficar essa bagunça toda, talvez você nem conheça todos esses termos, eu vou dizer o seguinte, é aquilo que complementa o meu verbo, para que ele faça mais sentido e para que eu saiba de quem ou com quem eu estou falando, tá? Então eu coloco uma pessoa do discurso coladinha a ele, para que eu saiba com quem eu estou falando, de quem eu estou falando, ok? Vou começar então, ó. São 3 tipos, né? É importante que vocês entendam. Eu vou começar com próclise. O que é a próclise, pessoal? É um pronome que vem antes, o pronome pessoal do caso oblíquo, me, mim, contigo, te, ti, contigo e assim sucessivamente. É um pronome que vem antes do verbo, tá vendo? Olha, não me interessa a sua opinião, quer dizer, o verbo é interessar, não é isso? E meu pronome vem antes dele, meu pronome oblíquo vem antes dele. Aqui também, ó, eu te amo. Demais, filho, quer dizer, o meu verbo é o amar e o meu pronome oblíquo vem antes do meu verbo. É próclise, é pré. Ele vem antes. Lembra do pró-pré? Pró-pré, pró-pré. Acho que vai ficar mais claro, tá? Ou quando te chamaram para a festa. Então, assim, dentro de cada uma dessas aqui, ó, aqui o verbo é chamaram, né? E o pronome vem antes. Então, é próclise. Lembra de pré, tá? Mas é importante que vocês entendam o seguinte, eu poderia explicar todas as regras quando é um advérbio de negação, quando é um advérbio interrogativo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, apareceu o verbo lá na tua oração, tá? Apareceu o teu verbo. E antes desse verbo tem qualquer outra palavra, você já sabe que vai usar a próclise, a pré. Por quê? Porque pronome pessoal do caso oblíquo não inicia orações, tá? Eu nunca vou iniciar oração com pronome pessoal de caso oblíquo.
Essa é a primeira dica importante aí para vocês. Então, apareceu qualquer palavra aqui antes, olha, eu já sei que eu não vou poder inclinar esse pronome para cá. Eu vou precisar colocar ele antes, né? Pré. É igual o pré-pago de celular, né? Vou ter que colocar ele pré antes do verbo, tá? Pré-verbo, eu diria assim. Daí eu tenho a mesóclise. Meu Deus do céu, parece um palavrão, né? O que é mesóclise, afinal de contas? Mesóclise, esse me aqui, ele lembra meio, tá? Normalmente ela vem no meio no meu verbo. Então, ó, meu verbo aqui é orgulhar, meu verbo aqui é dar, meu verbo aqui é contar. Daí, ó, eu acrescento com hífen, tá vendo? Normalmente é com hífen, essa mesóclise que vem no meio do verbo, e daí ele vai aparecer da seguinte modo: orgulhar-me-ia dos meus filhos, dar-te-ei o meu amor, contar-me a história. Então, assim, ó, se vocês observarem, o verbo é esse aqui, ele tá no meio, entre dois hífens ali, tá? No meinho do verbo. Por isso que é me, de meio, mesóclise, ok? E, por último, ênclise. Ênclise é mais ou menos inclinar o pronome. Opa, não posso cair, hein? É inclinar o pronome para frente, tá bom? Para frente do quê? Do meu verbo. Por quê? Normalmente isso acontece quando eu inicio a minha oração com um verbo. Eu não posso começar, por mais que a gente veja aí nas redes sociais, nas conversas de WhatsApp, as pessoas iniciando com pronome oblíquo não inicia oração, tá bom? Então eu sei que eu vou iniciar com um verbo e eu vou utilizar um pronome oblíquo, por isso que é importante gravar aquela tabela lá, eu já sei que eu vou inclinar ele para frente do verbo. É muito comum a gente ouvir por aí, né, te amo, né, ai te amo. Não é assim que o pessoal fala? Mas está errado, tá, pessoal? Ó, se for num concurso, você se dá mal. Então, presta atenção. Começou com verbo a frase, eu não consigo colocar o pronome oblíquo antes dele, tá? Eu preciso inclinar para frente do verbo, ok? Então, aqui, ó, amo-te infinitamente, empreste-me um lápis, ao invés de me empreste. O pessoal usa muito, né? Me empresta um lápis aí. Tá errado, é empreste-me um lápis aí. Eu inclino esse pronome oblíquo para depois do verbo, ok? Uma outra regra clara aqui, que eu acho que é importante que vocês entendam, é o seguinte: eu consigo iniciar orações com pronomes pessoais do caso reto? Consigo. Quais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, que se referem diretamente à pessoa do discurso. Mas, se eu for utilizar um pronome pessoal do caso oblíquo, que é esse daqui, olha, tá vendo? Ó, que são esses daqui, ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou, a, esse, si, consigo, nos, convosco, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Daí eu não posso iniciar orações com ele. Eu só consigo iniciar com pronomes pessoais do caso reto. Se for do caso oblíquo, não inicio oração, tá bom? Então, ó, trouxe 2 exemplos aqui, tá bom? Te amo com pronome pessoal do caso oblíquo na frente, ó. Não, de jeito nenhum, tá? Tá proibido. O correto mesmo é eu te amo. Opa, mas tem um pronome aqui. Sim, mas é do caso reto. O oblíquo ele vem logo depois. E a regra clara da próclise, né, quando eu uso próclise, se eu tiver qualquer palavra antes dele, eu posso usar o pronome pré, próclise, pró ao verbo, ok? E aqui, ó, amo-te, comecei a frase com o verbo, inclino o pronome para frente. Ou, se eu quiser falar parecido com a Bíblia, né, que a gente só vê normalmente hoje em dia mesóclise na Bíblia, não é isso? Ou até alguns grandes políticos aí que dominam o dom da palavra, eles utilizam a mesóclise, daí sim eu consigo utilizar o pronome oblíquo no meio do verbo. Então é amar-te-ia. Então, te amo, não. Correto é eu te amo, ou amo-te, ou amar-te-ia. É isso, pessoal. Grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido. Só um pouquinho. Deixa um like aqui. Não é fácil produzir conteúdo, não. Mesmo a gente conhecendo o assunto. Espero que tenha ajudado vocês.
Beijos, até logo!